Boa noite a todos. Se alguém pode colocar se o som tá bom. Mais uns 4 minutinhos aí a gente inicia, tá bom? Fiz um teste aqui, parece que o som tá bom.
Boa noite para aqueles que entraram agora. Mais um minutinho só, a gente já inicia, tá bom? Uma boa noite a todos. Então vamos dar início ao nosso evangelho dessa noite. Nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Estamos no item 9, Superiores e Inferiores. Na semana passada nós fizemos os 3 primeiros parágrafos e, na verdade, os 4 primeiros parágrafos. E agora a gente vai fazer o restante, tá? Lá no parágrafo, o superior que guardou as palavras do Cristo. Então, vou dar início na leitura aqui. Não, primeiro vamos fazer a prece, né? Então, vou voltar aqui com a musiquinha para a gente poder concentrar, que a gente possa elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, ao nosso querido Mestre Jesus, agradecendo por mais essa oportunidade das reflexões do Evangelho, que possamos refletir sobre as lições de hoje, pedindo o amparo e a sustentação dos amigos espirituais, dos nossos mentores em especial, que possam nos amparar nesse momento, que possamos acessar a nossa intimidade, tendo o equilíbrio necessário, o discernimento das lições de hoje, que possamos, ao aprendermos, buscar a compreensão, colocando em nossas ações e também em nossos pensamentos, e que possamos trabalhar os nossos sentimentos, construções das virtudes em nós. Agradecendo também aos mentores espirituais da nossa casa, que nos dá a oportunidade de efetuarmos o estudo do Evangelho. E agradecendo mais uma vez, querido Mestre Jesus, e a Deus nosso Pai por essa grande oportunidade. Fiquem conosco, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos dar início à leitura primeiro. Então o item 9. Então nós vamos iniciar lá no parágrafo. Então inicia da seguinte forma: o superior que guardou as palavras do Cristo não despreza nenhum dos seus subordinados, porque sabe que as distinções sociais não submetem diante de Deus. O Espiritismo lhe ensina que, se eles hoje o obedecem, na verdade já podem tê-lo dirigido, ou poderão dirigi-lo mais tarde, e que então terá tratado como
como por sua vez os tratou. Se o superior tem deveres a cumprir, o inferior também os tem de sua parte, e não são menos sagrados. Se também este é espírita, sua consciência lhe dirá, ainda mais fortemente, que não está dispensado de cumpri-los, mesmo que o seu chefe não cumpra os dele, porque sabe que não deve pagar o mal com o mal, e que as faltas de uns não autorizam as de outro. Se sofre na sua posição, dirá que sem dúvida o mereceu, porque ele mesmo talvez tenha abusado outrora de sua autoridade, devendo agora sentir os inconvenientes do que fez os outros sofrer. Se é obrigado a suportar essa posição, na falta de outra melhor, o Espiritismo lhe ensina a resignar-se a isso, como uma prova à sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença o guia na sua conduta. Ele age como desejaria que os seus subordinados agissem com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, é mais escrupuloso no cumprimento das obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho lhe foi confiado será um prejuízo para aquele que o remunera, e a quem deve o seu tempo e os seus cuidados. Numa palavra, ele é guiado pelo sentimento do dever, que a sua fé lhe infunde, e a certeza de que todo desvio do caminho reto será uma dívida que terá de pagar mais cedo ou mais tarde. Interessante porque na semana passada o foco é para quem tem autoridade, né? E essa semana está mais direcionado para aquele que é o subordinado. E é interessante que eu vou trazer aqui para vocês também, do livro A Terra e o Semeador, na lição 8, que o Chico traz, ele fala o seguinte da doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que todas as ocorrências da vida são subordinadas às leis de causa e efeito, como no Evangelho está sendo colocado aqui. Por isso, Jesus nos pede para iluminarmos nossas conquistas com o amor que ele nos ligou à civilização cristã. Então, significa o quê? Se você está numa posição hoje de subordinado, e às vezes você tem dificuldades nesse campo, muitas vezes, em outras encarnações passadas, muito provavelmente, você poderia estar na posição de autoridade, né? E aí, por isso que tem essa lei de causa e efeito. Ou, ao contrário, né? Você pode estar, vamos dizer assim, na posição de autoridade, uma posição mais superior, no caso social, né? Ou, vamos dizer assim, até profissional pode ser. E aí, porque em outras encarnações você também passou na fase de subordinado. Então é importante a gente entender que nós vamos viver essas duas experiências. Ou já vivemos, né, estamos vivendo nessa encarnação, uma ou outra, né, ou vamos viver novamente o inverso. Então é importante que tudo é da lei de causa e efeito. Então, dependendo da minha posição, se eu estou na posição da autoridade e tratar com respeito meus subordinados, de acordo e alinhado com as leis divinas, qual que vai ser o efeito dessa causa? Vai ser, o efeito será melhor, sem sombra de dúvida, ou vice-versa, ok? Então é importante a gente ter isso em mente, da responsabilidade, e nós temos consciente de tudo o que a gente faz nessa encarnação tem um efeito, vai ter um efeito na frente, tá? Ou nessa própria encarnação, ou nas próximas. Vai depender também muito da nossa necessidade, o que nós precisamos passar. Então, eu posso melhorar minha condição, ou eu posso até, vamos dizer assim, até agravar ao ponto de ter que passar por uma prova bem difícil. E aqui também no livro Atenção, no item 14, ele fala: a experiência na Terra não representa a mera aventura da alma, e sim precioso tempo de aprendizado e serviço que não devemos menosprezar. Então é importantíssimo em qualquer situação que eu me encontro.
ou na condição de autoridade ou de subordinado, porque são experiências valiosas. Então, eu preciso ter isso consciente nessa encarnação para que eu possa me trabalhar, porque são experiências que vai me trazer um aprendizado e estruturar na construção de sentimentos. Então, tanto numa posição quanto na outra, eu tenho sentimentos a ser trabalhados, a ser construídos, e sensações doentes a serem trabalhadas. Aqui também, o Kardec também traz, no livro O que é Espiritismo, no capítulo 3, que é bastante interessante. Se admitimos a justiça de Deus, não podemos deixar de admitir que esse efeito tem uma causa. Então, se nós admitimos que Deus é justo, que Deus não é falho na sua justiça, então, no caso que Kardec nos coloca, né, que todo efeito tem uma causa. E se esta causa não se encontra na vida presente, deve achar-se antes dessa, porque em todas as coisas a causa deve proceder ao efeito. Então, toda causa tem um efeito. Se você não consegue achar nesta encarnação, certeza que vem de outras encarnações. Então, isso vai depender muito do núcleo de dificuldade que você traz para ser trabalhado nessa encarnação. Então, dependendo do núcleo, você vai ser inserido, né, no meio, tudo é planejado, né, então você é inserido no meio que você está, na sua família, no seu trabalho profissional, no seu dia a dia, há todo um planejamento, também o local, né, a gente chama de ambientação reencarnatória. Então é importante você entender que tudo é planejado para ser trabalhado, aquela sensação e aquela dificuldade que ainda está doente em desalinho com as leis divinas. E por isso que eu preciso ter consciência e prestar muita atenção nas experiências que eu vivencio. Ou em alguns casos como autoridade, outros como subordinado. Então, o que essa experiência me traz? O que mexe no meu núcleo de dificuldade? O que me desequilibra? Então, quando um chefe, né, uma autoridade, direciona, vamos dizer assim, um pedido, uma ordem, vamos dizer, e eu não aceito muito bem, o que nisso, né, está mexendo no meu núcleo de dificuldade? Então, eu preciso prestar atenção, porque aquilo que ele está mexendo, porque na verdade ele vai realmente mexer, principalmente quando é necessário, para despertar isso em você, para que você possa se trabalhar. Que esse é o grande objetivo da nossa reencarnação, para a gente trazer, né, a gente traz algumas dificuldades, que são poucas, a gente não traz todas, mas são as dificuldades que estão mais latentes e que está impedindo, ou que está te incomodando no teu avanço da tua evolução. E aí você traz para ser trabalhado. Então faz todo um planejamento reencarnatório para que isso seja trabalhado. E aí você é inserido em posições justamente para ser trabalhado. Então é importante ter isso em mente. Porque muitas vezes eu posso não aceitar, estar como subordinado, muitas vezes eu estou num emprego, quero mudar de emprego por causa de situações que muitas vezes eu sou colocado, que mexe com o meu núcleo de dificuldade e eu não consigo me trabalhar. Então é importante a gente estar atento e tentar trazer isso para ser trabalhado, que esse é o grande objetivo da encarnação. Por isso que toda causa tem um efeito, é o que o Kardec nos traz aqui. E aí, outra coisa também que está no Evangelho, né, no capítulo 4, no item 25, e aí eu preciso ter isso em mente. Eu preciso desconstruir um pensamento de que eu estou sendo castigado, que eu estou sendo punido. São muitas encarnações passadas, vivenciamos muitas crenças, isso é uma crença para mim, e eu preciso desconstruir isso em mim, porque isso atrapalha o meu avanço. Se eu creio que eu estou sendo punido
por algo que eu fiz de errado no passado, então eu vou entender que a reencarnação é um castigo, uma punição, e não é. Então, no Evangelho ele fala, a reencarnação não é uma punição. A reencarnação é um processo de reeducação. É um processo educativo. Educativo no sentido de alinhamento com as leis divinas. Então, eu desalinhei lá atrás e eu preciso alinhar. Então, eu venho, faço todo um planejamento com uma equipe especializada no plano espiritual, que me orienta, né, que me direciona para aquilo que eu preciso trabalhar. Então, por mais difícil que possa parecer a reencarnação, ela não é um castigo. Isso que é importante. Pelo contrário, é um plano de amor de Deus conosco. É uma grande oportunidade para que a gente possa se trabalhar, que a gente possa construir sentimentos felizes, sentimentos bons. Então, ele também fala aqui, né? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária. Por isso que Jesus falou, não vai chegar, vamos dizer assim, não vamos chegar até Deus se não nascer de novo, né? Não vamos chegar a ser espíritos puros se a gente não nascer de novo. Não tem como a gente fazer isso numa vida só, numa encarnação só. Não dá. É impossível. Então a gente precisa reencarnar várias vezes. E aí ele fala assim, para que eles possam realizar com a ajuda do elemento material os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. Então, aí que vem a coisa. Eu venho para o mundo material, eu tenho todo esse processo aqui para ser trabalhado, e a matéria é um meio. Um meio para que eu consiga meu aprimoramento moral, para que eu possa construir sentimentos bons. Ela é um meio. Então, assim, e aí eu preciso fazer a pergunta: qual a importância, a real importância que eu dou para a matéria? E aí, matéria que eu estou dizendo aqui não é só as coisas materiais, são as nossas sensações doentes. Então, por exemplo, vaidade, ciúme, inveja, prepotência, arrogância, tudo isso é materialismo, porque está vinculado na matéria, nas dificuldades da matéria. Então, isso que é importante para nós. Então, nós precisamos identificar qual que é o nosso núcleo de dificuldade para que eu possa trabalhar. E quando nós somos inseridos nessa posição, ou de autoridade, ou de subordinado, nessas experiências, é onde vai mexer com esse núcleo. Por isso que muitas vezes nos incomoda. Então, eu preciso prestar atenção no que está me incomodando. Então, às vezes eu tenho às vezes eu me dou melhor com uma tal pessoa no trabalho e com outra não. Então, aquele que eu não tenho uma afinidade, que me traz dificuldade, ele é meu professor, porque ele está mexendo com o meu núcleo de dificuldade onde eu tenho que trabalhar. Aquele que faz tudo que eu quero, tudo que eu gosto, esse dificilmente vai mexer. Esse você já tem uma afinidade, já tem construções com aquele espírito. Agora o outro não, o outro ele vai despertar. E isso é importante. Por isso que ele é importante, por isso que é importante você passar por essa experiência. Importante você estar do lado de espíritos que também te trazem dificuldade, porque eles vão mexer com você. Senão, como é que você vai trabalhar? Se está tudo bem, se está tudo acomodado, você não vai se trabalhar. Não é assim? Então, quando a gente sai da zona de conforto, é quando a gente começa realmente a buscar aquilo que a gente veio fazer aqui. Então, isso que é importante. Né? Tem também no Livro dos Espíritos, que é a questão 684, que é bem interessante. Que pensar dos que abusam da autoridade para impor aos seus inferiores um excesso de trabalho? Porque, assim, a gente tem visto muito hoje pessoas trabalhando muito mais do que deveriam. Né? Muitos por opção, por fuga, muitas vezes,
ir por uma opção, às vezes da ambição, do materialismo, né, com que adquire bens, aquela coisa toda, ou às vezes somos subordinados por chefes que podem trazer o excesso de trabalho para nós. E aí, vamos dizer, então é injusto, está errado. Claro, está em desalinho com a lei divina, mas toda causa tem um efeito. Então, será que eu no passado eu também não causei isso aos meus subordinados? O excesso de trabalho? Então, nós não podemos esquecer que nós já vivenciamos escravidão. Não só aqui no, vamos dizer aqui, escravidão no Brasil, mas em outros lugares do mundo. Né? Temos escravidão em alguns lugares até hoje, né? Muito menos proporcional do que antigamente, mas vivenciamos toda essa época. Então, muitas vezes a gente é colocado em situações porque vem lá de trás. Agora, Deus é tão bom, misericordioso, que a gente não, vamos dizer assim, a gente não paga tudo de uma vez. A gente não tem que alinhar tudo de uma vez. A gente pode ir alinhando aos poucos. Então, é isso que é importante. Agora, quando eu começo a despertar, quando eu começo a compreender mais, né, as leis divinas, quando eu consigo acessar mais a minha consciência, e aí realmente me incomoda, porque eu estou acessando aquilo que eu preciso trabalhar, e não é fácil. Claro que não é fácil, e não é ficar feliz acessando uma dificuldade, né, uma sensação doente que a gente possui, mas faz parte do processo. E normalmente isso acontece, começa a acontecer quando a gente está preparado. Porque Deus não manda mais do que a gente, vamos dizer assim, que a gente não suportaria. Porque Deus é bondade, Deus é amor. Então, quem ama não vai punir o outro. Pelo contrário. Então, é feito todo um planejamento para que a gente consiga alcançar os objetivos. É que a maioria das vezes nós não conseguimos por nossa espontânea vontade, por nossas escolhas. Então, por isso que é importante eu estar alinhado, ciente, consciente da importância da minha encarnação e da beleza que é isso. Porque muita gente pode reclamar, murmurar da vida, das dificuldades e tudo, mas é uma bênção. Por quê? Porque é onde eu vou me trabalhar, onde eu vou construir. E por incrível que pareça, aqui é mais fácil. Porque aqui eu não vejo o pensamento do outro. Lá, como é que a gente se comunica no plano espiritual? Pelo pensamento. Então, pensou, já era. Todo mundo está vendo. Aqui não, aqui ainda tem essa, vamos dizer assim, essa ajuda. E, e assim, quando nós nos tornamos, começamos a nos tornar melhores, né, e compreendendo mais, muitas vezes pode até acontecer que venham as mais dificuldades. Por quê? Porque você está tendo um preparo maior. E assim, é mais ou menos assim. Deus fala, pô, já que ele está indo bem e tudo, vamos adiantar o processo para que ele seja feliz mais rápido. Né? E aí vai trazendo, vai liberando mais coisas para ser resolvidas. E olha que legal, quando a gente desencarnar e descobrir, chegar do lado de lá e ver que a gente resolveu grande parte do que a gente trouxe para ser trabalhado. Vai ser um motivo de alegria para nós, de muita felicidade. E assim, e nós temos muitos espíritos, que nós temos afinidades, entes queridos no plano espiritual, que nos ajudam nesse processo, que ficam felizes quando a gente consegue vencer as nossas dificuldades. Então, isso é extremamente importante. E aí eu preciso refletir sobre tudo isso, né? Como é que eu uso? Se eu estou na posição de autoridade, como eu uso essa autoridade? Né? Como eu tenho trabalhado isso em mim? Porque não é fácil, porque como a gente traz sensações difíceis, muitas vezes a gente é tentado a impor aquilo que a gente acha que seria o certo. E muitas vezes a gente impõe de uma forma dificultosa para o outro. Então, como eu tenho lidado com isso? A gente tem visto muito assim no mundo corporativo, né? A gente dá algumas denominações, tal. Tu tem o chefe é aquele que manda, né?
E o líder é aquele que ajuda, que trabalha junto, que dá o suporte. Então, assim, Jesus foi chefe ou ele foi um líder? Na concepção, né, do mundo corporativo, ele foi um líder, porque ele ajudou tanto os apóstolos que estavam junto com ele nas suas dificuldades, como todos que cruzavam o caminho dele. Ele não impôs as coisas. Ele não impôs, por exemplo, a lei divina. Ele não impôs a lei de amor. Ele simplesmente mostrou. Então, às vezes, quando eu estou na posição de autoridade, eu preciso mostrar aquilo que eu sou já capaz de ajudar os meus subordinados. Claro que tem toda a questão, né, em situações que muitas vezes vai ter que tomar determinadas posições para o bem da grande maioria. Mas, como um bom líder, vamos dizer assim, que você tem uma boa autoridade moral, vamos dizer assim, que você faça da melhor maneira possível, com aquilo que você já tem em consciência. E fica atento de como você fala, de como você pede as coisas, né? Então, é importante eu me colocar nessa posição e até me colocar na posição de subordinado. E lá, se eu estivesse lá, como é que eu gostaria, eu, né, que o meu líder, o meu chefe, chegasse e pedisse as coisas para mim, né, me passasse o serviço, né, ou quando um subordinado consegue ter um resultado, né? Isso na vida toda, isso pode ser dentro de casa, qualquer lugar, né? E aí, você já se conhece aí autoritário? Porque assim, você pode ser autoritário, tanto estando na posição de autoridade como de subordinado. Porque quando você não aceita, você é rebelde e tal, você está sendo autoritário também. O seu próprio, vamos dizer assim, o seu próprio chefe, seu próprio líder. Então, você já se reconhece em alguns momentos autoritário, ou em casa, quando você quer alguma coisa? Age de forma imposta, exigente? Porque nós precisamos entender que cada um tem seu tempo. Muitas vezes eu preciso enxergar que o outro às vezes não tem as construções que eu já possuo naquele campo. E ele não consegue dar conta muitas vezes daquilo que você consegue dar. E aí, quando eu percebo isso, qual que é o meu papel como cristão? Como é o meu papel perante a lei divina? Eu vou lá exigir que ele faça uma coisa que ele ainda não tem, vamos dizer assim, condições ou construções suficientes para fazer? Ou eu vou lá e vou ampará-lo, vou ajudá-lo, vou ensinar? E como é que eu ensino? Falando, impondo ou agindo? Mostrando na ação, pelo exemplo, como Jesus nos ensinou. Então é importante eu saber que posição que eu estou, de como eu estou lidando com isso, o que que mexe dentro de mim, o que que me desequilibra, dizer, pô, ele me fala, a forma como ele me fala, né? Ele vem do jeito exigindo tal. Será que eu não sou exigente com os outros? Porque assim, normalmente o que nos traz desequilíbrio é que está dentro de nós. Se alguém age com autoritarismo perante a você e você se desequilibra com isso, é porque o autoritarismo está dentro de você. Porque se não tivesse dentro de você, não mexia. Em nenhum momento o Cristo, né, se desequilibrou. Em nenhum momento. Por quê? Porque não tinha dentro dele. Não vibrava dentro dele mais. Então, é importante tudo aquilo que o outro nos traz um desconforto, desequilíbrio, porque ainda vibra em nós. Porque se não vibrasse, passava batido. Você não ia ligar. Não ia acontecer nada.
mais que fosse a situação, você não ia sentir nada, ia passar batido. Não ia nem prestar atenção. Então, assim, importante entender isso. Às vezes eu estou num caminho, num processo. Às vezes ainda não está vibrando, né? Não vibra mais na intensidade como vibrava antes. Porque é um processo de construção. Mas, se ainda acontece, é porque ainda vibra. Então é importante a gente entender isso. Né? Esquece o que o outro está fazendo para você. A ação, se atente à ação, o que a ação dele está mexendo dentro de você. Que a ação dele está te desequilibrando. É isso que você precisa se atentar. Tanto numa posição que você esteja superior, numa posição superior ou inferior, aquilo, é isso que você precisa prestar atenção. Tá? Esquece a ação, se é injusta, se é justa. A questão não é essa. A questão é aquela ação de que o outro faz para mim. Por que está me desequilibrando? O que está dentro de mim ainda que vibra, que me desequilibra? Estamos falando aqui de sensações doentes. Já feriu alguém com a sua fala exigente? Numa conversa, às vezes numa discussão? Porque assim, se você não é exigente em nada, dificilmente você vai exigir nada do outro. Se você não tem isso dentro de você, não vai ser uma característica sua, porque não vibra. Você, assim, a gente precisa entender que tudo tem a intensidade de tudo, né, do efeito, tem uma causa. Então, muitas vezes, o que está vibrando em mim, ali, está mexendo comigo, é por quê? Porque ainda está ali dentro e precisa ser trabalhado. E eu preciso prestar atenção nisso o tempo todo. Isto que é importante. E o Evangelho, né, Jesus nos traz o Evangelho, que é o roteiro, é justamente para isso. Então, quando eu vou fazer o Evangelho, né, em casa, quando eu estou no estudo, o que for, eu preciso trazer o Evangelho para mim, não para o outro. Sempre para mim. Então, as reflexões que eu tenho que fazer sobre o Evangelho é para mim. E aí tem um exercício muito grande que toda vez, muitas vezes a gente vai se colocar na forma como eu, não vocês, nós. Por quê? Porque você direciona o trabalho para a sua intimidade. Isso que é importante. Pedro também nos fala assim, que eu achei bem legal aqui, no estudo que é feito, né, no preparo nosso, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, assim, qual que é o segredo de tudo? É servir, independente da posição que eu esteja. Se eu estou na posição de autoridade ou de subordinado. As duas posições é servir. E aí eu tenho que olhar para mim. Eu gosto de ser servido, eu gosto de servir. Servir é alinhamento 100% com a lei divina. O Cristo, desde que ele encarnou na Terra, até ele desencarnar, ele serviu. 100%. 100%. A superioridade de Jesus, o Cristo, é o maior modelo para nós. É o mais puro que nós conhecemos. Se ele é o maior e ele serviu 100%, o segredo está aí. Então, qualquer posição que eu tiver, ou de autoridade ou de subordinado, onde que está a chave de tudo isso? É servir. O tempo todo. Aí nós deturpamos isso ao longo das encarnações e até hoje. Então, acho que quando você está numa posição de autoridade, muitos de nós estão no equívoco de achar que nós temos que ser servidos.
Pelo contrário. Aí que nós temos que servir mais. Por quê? Porque se você é colocado naquela posição, é porque você tem uma capacidade de ajudar muitos que estão subordinados a você. Então você tem condições para fazer. E aí, se você não faz, é tua responsabilidade. É o teu compromisso. A chave está no servir. E para eu servir, tem uma construção que é fundamental, que é a humildade. A humildade. Sem a humildade, eu não consigo servir. Ela é a chave para tudo. Porque eu preciso olhar para mim, identificar o que eu tenho de dificuldade. Para eu fazer isso, eu preciso ter humildade. Isso é um exercício de humildade, olhar para mim. Não é denegrir, me rebaixar, não é isso. É olhar e ver verdadeiramente aquilo que eu sou. E olhar também aquilo que eu já faço de bem, aquilo que eu faço de bom. Porque isso é construção, e a gente tem que estar feliz quando a gente consegue fazer algo de bom. Porque é construção já. É conquista. E toda conquista tem que trazer alegria. Então é importante a gente olhar para nós. E assim, nós não somos, a grande maioria de nós aqui, pelo menos eu vou falar por mim, mas a grande maioria de nós não somos espírito puro. Não somos espírito de luz. Nós estamos num processo de construção, nós vamos chegar lá. Mas ainda não somos. Nós temos sombras a ser trabalhadas. E está tudo certo. Nós estamos aqui para resolver. Nós estamos aqui para se trabalhar. É para isso que nós estamos. Esquece sofrimento. Vamos encarar de um ponto de vista diferente. Vamos encarar que essa dificuldade ou essa experiência, muitas vezes dolorosa, é uma grande experiência. Como é que eu vou ajudar outro se eu não tenho experiência, se eu não tenho conhecimento? Esse é o papel de uma autoridade. Ter o conhecimento, a experiência para servir os seus subordinados. E aquele que é subordinado entender que é o momento que ele precisa trabalhar a sua resignação e aceitação. Também é um ato de humildade. A humildade é a chave de tudo. Sem humildade a gente não consegue construir nada em nós, nenhuma virtude. Pensem nisso, reflitam sobre isso. Essa semana, porque a gente está caminhando para os estudos futuros aqui, a entender que o próximo item aqui que nós vamos ver vai ser o homem no mundo. Então eu posso ser, apesar desse mundo ainda de provas e expiações, eu posso ser diferente. Mas diferente dentro da minha intimidade, não externo, assim, né? Claro, vai ser uma consequência. Me trabalhando na minha intimidade vai ser uma consequência. Mas vamos refletir sobre isso, sobre a questão da humildade. E se eu estou sendo humilde o suficiente para reconhecer as minhas dificuldades e humilde o suficiente para buscar, muitas vezes, ajuda. Às vezes a gente precisa da ajuda do outro. Ajuda ou daqueles que estão junto conosco, na nossa família, ou quem está na casa espírita. Por que a gente vai na casa espírita? A gente vai buscar ajuda, muitos de nós. E isso é um ato de humildade. Entender que eu preciso da ajuda dos outros. Nós não conseguimos progredir sem o outro. Nós precisamos nos relacionar para progredir. Porque precisa mexer. Porque precisa ser trabalhado. Então vamos refletir essa semana sobre a humildade e, principalmente, a que posição que eu estou, se eu estou sendo autoritário ou não. Se eu já estou num processo de compreensão da minha posição e se eu estou servindo ou se eu quero ser servido. Porque a chave é servir. Está tudo ligado na humildade. Porque aquele que serve o outro
é humilde. É o servir sem intenção. Intenção ruim, vamos dizer, né? Sem segunda intenção. É o servir por servir e servir para ajudar o próximo, para o outro. Então vamos para nossas vibrações. Eu vou botar aqui com a música aqui. Que a gente possa já encaminhar para o encerramento. Possamos novamente nesse momento elevarmos o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, através de uma imagem da natureza que nos marca tanto. Que também possamos trazer em nossos pensamentos o nosso querido Mestre Jesus. Querido Mestre, te pedimos nesse momento que possa emitir as suas vibrações amorosas através dos nossos mentores espirituais, que possamos estar em sintonia com o Senhor e sentirmos as energias do alto nos refazendo, nos trazendo equilíbrio do corpo e no nosso espírito. Que essas energias possam ser emanadas também para o nosso lar, aos nossos entes queridos, nossos familiares, aqueles amigos queridos, os nossos irmãos necessitados, encarnados e também desencarnados. Que todos aqueles que tiverem a necessidade, que a espiritualidade possa recolher as nossas melhores energias em socorro aos nossos irmãos. Te pedimos, querido Mestre, que possa envolver o nosso planeta no teu amor, na tua paz, que possamos ter a calma, a aceitação e a resignação nessa experiência valiosa que todos nós estamos passando juntos, que possamos compreender a necessidade dessa experiência e principalmente os sentimentos que precisamos construir em nós, que possamos cooperar com os amigos espirituais e contigo, Senhor, nesse processo de transição para a condição de regeneração, que possamos ter a fé e a convicção que somos espíritos eternos, que tudo o que trabalhamos agora poderemos colher no futuro, que possamos construir sentimentos bons em nós e nos tornarmos aptos e ter o merecimento de no futuro retornarmos para uma condição melhor de regeneração,
uma condição mais fraterna, mais solidária. Que possamos ser ponto de luz aonde estivermos e que possamos estar atentos às intuições do bem e o cuidado para as intuições negativas que mexem com as nossas dificuldades, que possamos estar conscientes da nossa encarnação. Muito obrigado, querido Jesus, pelo seu amor, pela sua paz, pelo seu cuidado e carinho conosco. Muito obrigado, querido Pai, Senhor do Universo, Pai amoroso, Pai de justiça e de bondade infinita. Muito obrigado, queridos amigos espirituais, por nos ajudarem, por estar conosco nesse momento. Mais uma vez, muito obrigado, muita gratidão. Que assim seja, querido Pai, querido Mestre. Uma boa noite para todos, obrigado e boas reflexões. Fique com Deus.